Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Queremos ler Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Queremos falar sobre criando os filhos no caminho de Deus. Os pais cristãos, os pais de hoje, eles encontram-se em meio ao trabalho mais exigente na história da humanidade. Como educar os filhos para que possam viver uma vida cristã? Nós sabemos que o mundo ele está em constante transformação. Estas mudanças, essas transformações expõem a maioria das crianças à imoralidade, às religiões ocultistas da nova era, o sexo, drogas, gangues, ateísmo, também os males sociais, os currículos antifamiliares e também antipaternais. Como é que os pais então podem agir diante desta situação? Todos nós sabemos e nós gostaríamos que os nossos filhos se comportassem com princípios cristãos. Quando eles fossem confrontados por alguém, por exemplo, para ser tentado ou convencido a tomar bebidas alcoólicas, a utilização de drogas, enfim, como é que nós gostaríamos que os nossos filhos se comportassem? É claro que todos nós gostaríamos que eles tivessem atitudes cristãs, mas para se ter atitude cristãs é necessário então seguir o ensinamento, o treinamento da palavra de Deus, para que assim nós possamos então criar filhos no caminho de Deus. Como então criar filhos no caminho de Deus? Não temos uma regrinha pronta como receita de bolo, mas alguns princípios devem ser observados. Primeiramente, nós precisamos firmar bem as bases, estabelecer quem nós somos de fato em Cristo, estabelecer os objetivos e começar então o treinamento. Os nossos filhos precisam estar numa espécie de piloto automático. Nós precisamos orientá-los para que eles possam agir quando não estiver perto de nós e vivenciando as suas vidas de forma independente, de uma forma cristã. Para isso, então, é necessário, primeiramente, nós firmarmos bem as bases. Quando nós falamos de firmar bem as bases, nós estamos falando de alguns elementos fundamentais. Primeiro, observar a estrutura familiar. Nós precisamos trazer os nossos filhos para dentro da família. A família precisa ter unidade, precisa ter instrução, precisa ter oração. Precisamos integrar os princípios bíblicos à nossa família. Precisamos desenvolver também o espírito cristão. Enfim, firmar bem as bases familiares. Esse é um elemento fundamental. Além de nós firmarmos bem as bases familiares, nós precisamos também sintonizar os nossos filhos para o sucesso. O que é o sucesso de fato conforme as Escrituras? Nós precisamos ter uma visão bíblica de sucesso. Né? Todos nós desejamos que os nossos filhos eles sejam bem-sucedidos, mas para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, nós precisamos então inicialmente sintonizá-los para o sucesso e ter uma visão de quem de fato nós somos e uma visão de o que de fato é o sucesso. Qual é a nossa posição e a nossa identidade em Cristo? Em Cristo, segundo a Bíblia, nós somos salvos. A Bíblia nos apresenta e nos mostra que aqueles que confessam a Cristo são de fato salvos, se crerem e confiarem e permanecerem em Cristo. Então a nossa posição é a posição de salvos. Também a nossa posição em Cristo deve ser de uma autoimagem saudável. E não só de uma autoimagem saudável, mas também de uma autoestima. Então nós precisamos ter a nossa visão ajustada conforme os ideais da palavra de Deus. Somos salvos, temos uma autoimagem saudável, temos também autoestima e também desenvolvemos valores e princípios cristãos. Essa é a nossa posição em Cristo. Precisamos então, depois de firmar as bases e depois de nós definirmos a nossa posição em Cristo, nós precisamos então definir os objetivos. O que é que nós queremos com os nossos filhos? Quais são os objetivos que nós queremos que eles alcancem na vida? É claro que o nosso desejo é que eles tenham o sucesso, mas afinal de contas, o que é o sucesso? Primeiramente, nós devemos entender que a Bíblia nos apresenta uma visão bíblica de sucesso. Quando nós falamos de sucesso, nós estamos falando de sucesso conforme a palavra de Deus, conforme os ideais de Deus, e não conforme o mundo. A visão que o mundo tem de sucesso
É uma visão deturpada, porque o sucesso para o mundo são somente os elementos materiais, financeiros, a fama. E o sucesso, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras e segundo o plano de Deus, ele vai além disso. Por isso nós precisamos ter uma visão bíblica acerca do sucesso. Os nossos filhos, eles possuem habilidades dadas por Deus, como ser humano, como imagem e semelhança de Deus. Eles têm habilidades para criar, para construir, para organizar, ou seja, eles podem executar. Se eles têm essa habilidade, nós precisamos treinar esta habilidade e fazer com que essas habilidades estejam afinadas com o sucesso. E o sucesso conforme a Bíblia, o sucesso conforme a palavra de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo. Então, temos uma visão bíblica acerca do sucesso. Mas quais são os requisitos para uma pessoa ter sucesso? É claro que para uma pessoa chegar ao sucesso, ele vai ter obstáculos. Ele vai ter, por exemplo, o obstáculo da descrença. Ele vai ter, por exemplo, o obstáculo do próprio Satanás. Satanás pode ser um obstáculo para o sucesso, atrapalhando, criando meios, mecanismos para atrapalhar o sucesso, inclusive com a prática do pecado. Outro elemento que é um obstáculo para o sucesso é a preguiça. A preguiça ou a falta de ação é outro impedimento também para o sucesso. A Bíblia fala muito sobre a preguiça no livro de Provérbios. Provérbios 24, 30 a 34 é um texto, por exemplo, que fala sobre a preguiça. Para que nós tenhamos sucesso, e nós precisamos passar essa visão para os filhos, é necessário uma obediência à palavra de Deus. É necessário conhecimento da palavra e é necessário também obediência da palavra. Precisamos conhecer o que Deus disse através das Escrituras e precisamos obedecer o que Deus disse através das Escrituras. Além disso, é necessário coragem e força para que nós possamos palmilhar, caminhar o caminho do sucesso. Precisamos estar dentro do plano e da vontade de Deus. Esse é um elemento também fundamental para que nós possamos alcançar o sucesso. Portanto, o sucesso está ligado a estes elementos. A motivação também para o sucesso deve ser justa. Nós não podemos ter uma motivação errada para o sucesso. Portanto, precisamos atentar para isso. Depois que nós estabelecemos os objetivos, nós precisamos então começar o treinamento. Os nossos filhos precisam então serem treinados para o sucesso. Nós já definimos o que é sucesso, nós vimos quais são os obstáculos do sucesso, agora é necessário treiná-los para o sucesso. E treinar os filhos para o sucesso na vida envolve alguns elementos. O primeiro elemento é a prática da oração. Nós, enquanto cristãos, nós precisamos orar e precisamos orar pelos nossos filhos. Precisamos orar pelos nossos filhos. A Bíblia fala muito sobre a oração. Então precisamos desenvolver a prática da oração pelos nossos filhos. Você ora pelos seus filhos? Isso deve ser começar bem cedo a prática da oração. Devemos desenvolver também, dar aos nossos filhos uma certa liberdade até em determinados momentos. Aqui entra a disciplina. A disciplina é um elemento fundamental. Precisamos dar uma boa formação para os nossos filhos. E quando falamos de uma boa formação, estamos falando de boa formação em vários aspectos. Precisamos uma formação cristã, uma formação conforme a palavra de Deus, uma formação educacional, enfim, uma educação social, familiar, ética. Nós precisamos cuidar desses elementos para o treinamento dos nossos filhos para o sucesso. O sucesso, portanto, é o nosso objetivo. Nós precisamos desenvolver esses princípios em nossos filhos. Aqui entra também os passatempos, aqui entra a aptidão física, a escola, o sucesso acadêmico, o aspecto social, o aspecto também de cidadania, de família, de ética, moral, espiritual. O treinamento para o sucesso passa por todos estes elementos que eu acabei de enumerar. Além da oração e além da formação em todos esses aspectos, é necessário também nós sermos um bom exemplo. Nós precisamos dar exemplos de vida cristã. Esse exemplo de vida cristã, segundo Timóteo 1,5, a Bíblia fala
de um jovem que foi treinado, habitou a fé na avó Lloyd e também na mãe Eunice, 2 Timóteo 1,5. Nós precisamos então de exemplos. E quando nós falamos de dar exemplo, envolve um estilo de vida cristã. Nós precisamos ter um estilo de vida de cristão, nós precisamos ser verdadeiramente servos de Deus, precisamos ter também integridade, precisamos também ter uma vida familiar íntegra e conforme os ideais da palavra de Deus. Treinar os nossos filhos para o sucesso também envolve hoje nós utilizarmos a vida como sala de aula. A vida, ela é uma sala de aula. E nós precisamos, nesse treinamento, atentar para isso. Quando nós falamos, então, da vida como uma sala de aula, nós precisamos, então, ensinar no dia a dia. Aqui envolve algumas questões que nós devemos ensinar. Nós precisamos levar os nossos filhos a aprender que a vida é, de fato, uma experiência. Nós precisamos também estimulá-los a tomar boas decisões, e as boas decisões vêm pela palavra de Deus. Nós precisamos estimulá-los a pensar de forma cristã. Eles precisam pensar e moldar as suas mentes conforme os ideais da palavra de Deus. Somente assim, tendo um modo de pensar cristão, eles poderão estar numa espécie de piloto automático para tomar as decisões por si mesmas. Existem várias ideias estranhas que vão, de uma certa forma, atacar os nossos filhos. A ideia da evolução, as ideias das religiões falsas como Nova Era, as perversões da homossexualidade, a visão de que o sexo fora do ambiente matrimonial ele é perfeitamente natural, a visão de que as drogas são comuns, a visão de que a violência é parte necessária da vida, a visão de que você precisa ser rico para ser feliz. Enfim, vários ensinamentos deturpados vão confrontar com os nossos filhos. E nós precisamos então formar neles uma visão cristã da vida em todos os seus aspectos. Então, utilizar a vida como sala de aula. Precisamos também, nesse processo de treinamento, ensiná-los a ter sabedoria. Sabedoria é o bom senso, é ver as várias informações, analisá-las e tomar as decisões corretas conforme a palavra de Deus. Isto é a sabedoria. A Bíblia fala muito sobre a sabedoria, especialmente no livro de Provérbios. Para sermos sábios conforme a Bíblia, precisamos ter o temor de Deus. A verdadeira sabedoria inicia com o temor de Deus, precisa ter disciplina, precisa ter controle, precisamos também ter uma vida de santidade, precisamos ter esta visão de sabedoria nas Escrituras, e essa sabedoria vai gerar em nós atitudes cristãs, bons frutos e também humildade. Precisamos ensinar os nossos filhos a tomar boas decisões em todos os momentos da vida. Eles vão precisar disto no futuro. Precisamos também ensiná-los e encorajá-los a vida de uma forma geral. Muitas vezes eles poderão encontrar-se desanimados, mas nós precisamos encorajá-los, né? Em todos os aspectos, nós precisamos encorajá-los, observar as qualidades que os nossos filhos têm, né? Essas qualidades precisam ser encorajadas. Eles podem ter lealdade, obediência, gentileza, otimismo, enfim. Essas qualidades que eles têm precisam ser reforçadas e encorajadas. Isso é um elemento também fundamental para o sucesso. E uma outra coisa que devemos também lidar é ensiná-los a lidar com o fracasso. Muitas vezes a sociedade moderna, ela apenas ensina os seus membros, né, a sociedade, os membros da sociedade, os filhos, a lidar apenas com o sucesso. Mas nós precisamos também ensiná-los a lidar com o fracasso. Nós precisamos então entender e passar para eles que o fracasso pode acontecer, mas que eles não devem desanimar, não devem ter medo e devem ser encorajados. Viver também uma vida de disciplina. A disciplina, ela é fundamental em todos os aspectos da vida. E a disciplina, inclusive na vida dos filhos, elas devem ir além da punição. A disciplina não é apenas uma punição. Ela deve ir além da punição com ensinamentos. Antes de discipliná-los, precisamos ensinar o porquê daquela disciplina e qual é o objetivo daquela disciplina. E, finalmente, eles devem ter um autocontrole responsável. Devemos atentar também para o bom uso, utilização da internet, e devemos também ensiná-los acerca
dos estudos, o valor da vida educacional para os estudos, para uma vida então de sucesso. Portanto, criando os filhos no caminho de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Que Deus nos ajude nessa árdua tarefa de, nesses dias tão difíceis e tão conturbados, nós criarmos os filhos no caminho de Deus. Que Deus nos abençoe.